Glória a Deus, bom dia, bora lá para mais um dia. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez, porque Deus é fiel. Ele te acordou, você tá respirando, você já viu o pôr do sol, você já viu o nascer do sol, você já dormiu bem, você já acordou porque o Senhor te sustentou. Então, agradeça a Ele. Ele te ama e é por isso que você está aqui. Então, se você viu, você tem mais do que 1000 motivos para agradecer, porque muitos queriam ter visto o sol se pôr, visto o sol nascer, visto a noite, visto a luz do dia e não pode, porque não tem mais a visão, não está mais aqui nessa terra, então é um privilégio a nossa vida. Você já agradeceu ao Pai hoje? Você já falou, Jesus, muito obrigado por mais um dia de eu estar aqui na tua casa? Já agradeceu Ele de eu estar aqui em paz, de eu estar aqui sorrindo, de eu estar aqui com saúde? Glorifica a Deus, porque Ele tem mais para fazer na sua vida. Amém? Vamos lá meditar para a palavra do dia, que se encontra hoje em Marcos 4, do 35, que diz assim: essa palavra, Deus ele tem falado no meu coração que é chegado a hora de Deus acalmar toda a tempestade da nossa vida. Tem muitas pessoas que têm falado com Deus que já não estão aguentando mais a tempestade da vida, que já não está suportando mais a tempestade da vida. Mas eu venho aqui te falar como canal de bênção, que hoje Deus vai colocar um fim nessa tempestade. Você crê? Se você crê, já vai compartilhando essa palavra, se inscreve no canal, que eu estou aqui todos os dias para trazer uma palavra para o seu coração. E grandes coisas Deus já tem feito na minha vida e na sua vida. Só que isso é motivo de nós se alegrar, mas muitas das vezes, por causa da tempestade que nós atravessamos, temos que passar, nós não temos agradecido ao Senhor, porque a dor tem sido maior. A dor tem sido maior do que a sua alegria em Deus. Não pode, não deixe. Não deixa isso acontecer na sua vida. Não deixe Deus tomar o inimigo, as lutas, tomar a presença de Deus na sua vida, não. Porque Ele é a tua alegria, Ele é a tua paz, Ele é o teu amigo, Ele é o teu ajudador. Então não desista. Deus ele está passando contigo nessa tempestade e você vai obter a vitória. Se você crê, você vai obter a vitória. Amém? Você crê nessa palavra? Você crê que Deus hoje ele está falando contigo porque ele te ama? Você crê? Então por que que você chora? Por que que você se encontra triste? Jesus ele te ama e ele quer mudar a tua história. Então ouça a palavra de Deus hoje. Deus fala claramente no meu coração que chegou o tempo dele colocar um fim nessa tempestade que você está passando. Sabe por quê? Ele tem visto o seu choro, ele tem visto as suas dores, o seu gemido, você chorando às escondidas, você pedindo força para ele, para conseguir continuar. Ele tudo vê. E ele vê também até onde chega o nosso limite. Ele vê também até onde você está suportando. Então eu creio que hoje ele fala conosco através dessa palavra, Deus vai falar. O Espírito Santo de Deus vai arder na sua vida. É uma palavra tão conhecida que, por ser tão conhecida, às vezes nós duvidamos que Jesus está no nosso barco e que ele pode acalmar a nossa tempestade. Não se esqueça. É ele que fala contigo hoje. Eu vim aqui trazer a palavra de Deus. A palavra não é minha, é de Deus. E ele fala primeiro comigo para depois contigo. E ele está falando hoje que ele tem pressa de colocar um fim nessas tempestades da sua vida.
Então agradeça. Somente agradeça a Ele e você vai ver o que Ele vai continuar fazendo na sua vida. Não se desespere. Não se desespere, não perca a esperança. Porque Jesus, Ele é fiel. Amém? Eu quero ler aqui. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passamos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. E assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Então os despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e o mar, e disse: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus! Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus! Deus é maravilhoso, meus amados. Não é em vão de nós estarmos aqui todos os dias para buscar a palavra dele cada dia. Ele fala conosco. Jesus, na hora que eles foram para o outro lado, porque Deus deu uma ordem, Jesus deu uma ordem, vamos passar para o outro lado. E ali Jesus, ele foi, sabe para onde? Lá na proa do barco, lá embaixo, dormiu. Jesus, ele estava descansando. Jesus, ele era homem como eu e você, ele sentia as mesmas paixões, as mesmas dores, tudo aquilo que eu e você sente, Jesus sentiu, porque ele viveu na terra como homem. E ali Jesus foi descansar. E ele foi dormir no cantinho do barco até que começou o vento, um temporal das ondas muito, 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 muito forte. E aí eles ficaram com medo, os discípulos. Começaram a dizer entre si: o que nós vamos fazer? Nós vamos perecer, porque a onda está tão forte que vai entrar no barco e vai afundar o nosso barquinho. Ei, uma coisa eu te falo. Se Jesus está no seu barco, não vai afundar. Se Jesus está aí, ele pode estar dormindo, Jesus pode estar descansando, mas Jesus não vai deixar você morrer, não vai deixar você afundar. Jesus está no seu barco. Então, se Jesus está no nosso barco, meu amado, tudo vai muito bem, porque ele vai na nossa frente, ele muda a história, ele faz uma nova coisas, ele faz grandes coisas na nossa vida que muitas das vezes nós não entendemos. E Deus, ele cuida de nós em cada detalhe que nós muitas das vezes até duvidamos. Mas Jesus está aí. Por mais que você não está vendo ele na sua tempestade, ele está aí. E aí eles foram, correu e despertou Jesus. O que Jesus fez? Ele se levantou e falou: Cala-te, aquieta. Ele estava repreendendo quem? A fúria do inimigo que estava agindo através do vento e do mar. Então Deus hoje, ele está se levantando do trono e ele está falando: aquieta-te, cala-te, a voz do inimigo, a voz do opressor. Eu te repreendo agora. É isso que ele está falando para a minha vida e para a sua vida. Ele está repreendendo o mal. Ele está repreendendo o vento. E ele está dando uma ordem: cala-te, aquieta-te. Você recebe essa palavra? Então fala: eu tomo posse, eu creio que Jesus está acalmando a minha tempestade. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta manhã. Ele é fiel. E ali, depois que Jesus fez, ele deu uma ordem. Olha isso. Ele deu uma ordem. Presta atenção. Quando Jesus, ele dá uma ordem em favor da sua vida, não há nada, não há ninguém, não há homem nenhum que vai derrotar e vai impedir as palavras, a ordem de Jesus. Então descansa. Não importa o que falaram, o que disseram, que vai morrer, que vai perecer, que essa tempestade, as águas vai te afogar, não importa o que disseram. Se Jesus, ele deu a última palavra, descansa, confia, sobrevive.
sobrevive, né, no meio dessa tempestade. Você vai cantar o hino da vitória, você vai atravessar o mar, declarando que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E ali, Jesus ele levantou e falou para os seus discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Olha isso, gente. Olha que vergonha para os discípulos. Se eles tivessem fé e falassem no nome de Jesus, eu te repreendo o mar, eu te repreendo o vento, a fúria das ondas do mar, tá cancelado, aquieta-te. Tinha obedecido, mas Jesus estava falando. Será que não tendes fé? O que Jesus estava querendo ensinar para os discípulos? Que Jesus estava ali o tempo todo. Muitas das vezes, Jesus está querendo nos ensinar em meio da nossa tempestade. Então é momento de nós se levantar e falar: Jesus, o que o Senhor quer me ensinar no meio de tanta tempestade que eu estou vivendo? Pergunta para Deus hoje, ele vai te responder. Só que você não pode perder sua fé. Você não pode esquecer que Jesus está aí no meio da sua tempestade. Basta você crer, confiar, acreditar, ter fé. É ter fé. Cadê a sua fé? Cadê a nossa fé? Jesus, ele nos convida a nós viver pela fé. Chegou o tempo de nós viver pela fé. E eu tenho vivido pela fé. Porque ele é fiel, ele é maravilhoso, ele é o dono de tudo. E quando você coloca ele na sua frente, tudo vai bem. Jesus está aí, ó, ele está aí no teu barco. Basta você enxergar e acreditar e confiar na ordem da palavra que ele te dá. E ali, aqueles discípulos sentiam, diziam uns aos outros, sentiam um grande temor e começou a falar entre si: quem é este? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Esse é Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Eu Sou, o El Shaddai, o Elohim, Shalom, Deus Pai da eternidade. Ele é o nosso papai amado, então ele está aí, ó, contigo. Creia, confia e não se desespere. Jesus está acalmando a sua tempestade hoje. Basta você crer e acreditar. Glória a Deus. Essa palavra é gloriosa, Deus está falando tanto, mas eu quero deixar agora aqui uma oração por vocês e que Deus venha abençoar a sua vida, que você venha conseguir atravessar essa tempestade. Que você possa entender que Jesus está aí, ó, todos os momentos, você que muitas das vezes não vê. Porque nós ficamos cegos, sabe por quê? Nós ficamos cegos por causa da dor, por causa do sofrimento, mas hoje o Espírito Santo de Deus, Jesus, ele vai abrir os seus olhos espirituais, ele vai abrir os seus ouvidos espirituais para que você venha ver e ouvir a voz dele. Amém? Então levanta as tuas mãos agora, vamos clamar. Espírito Santo de Deus, eu entro aqui na tua presença mais um dia, mais uma vez. Eu te agradeço. Eu quero te pedir para o Senhor abençoar o nosso dia, que seja um dia de paz, bênção, próspero, de providência do Senhor. E eu quero te pedir para cada vida que agora ora comigo, entra nessa vida, entra nesse lar, nessa casa, nessa família, acalma a tempestade, repreende o vento. Meu Pai, que o Senhor venha trazer a esperança, que a esperança na vida dos teus filhos venha voltar, que eles venham enxergar e contemplar que o Senhor está no barquinho de cada um e que eles não vão morrer no meio do mar, no meio do vento, no meio da tempestade. Ajuda os teus filhos a passar, a atravessar essa tempestade. É o pedido que eu te peço nesse dia. Eu já te agradeço porque o Senhor está conosco em todas as horas, os momentos, segundos da nossa vida. E eu creio que a vitória é nossa em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você quer que eu te adote nas minhas orações todos os dias? Então se inscreva no canal, compartilhe essa palavra, deixa Deus te usar como missionário da obra dele. Há muitas vidas que ainda não ouviu falar do nome de Jesus e nós viemos aqui, ó, para trazer a palavra, falar do amor dele. Jesus, ele te ama e ele precisa de você. Amém? Que Deus abençoe e te guarde, que você venha receber a sua vitória no meio dessa tempestade. E que isso venha servir por experiência na sua vida e você vai contar a vitória. Eu creio e eu declaro, determino na sua vida em nome de Jesus. Se o Senhor deixar, amanhã eu estarei aqui de volta para trazer a palavra do dia para os nossos corações. Amém? Não se esqueça de compartilhar. Deus abençoe muito a sua vida, te guarde e te proteja em nome de Jesus.